Que tempos são esses em que a gente precisa defender o óbvio o tempo todo? Que tempos são esses que a gente tem convivido com o ódio, a banalização da violência? A pauta é simples hoje, é bolsonarismo e neofascismo, a mentalidade bolsonarista e o perigo por trás da idiotização do outro. Então a gente vai ver hoje 4 pontos. Qual é o perigo de ridicularizar o bolsonarismo? Segundo, as principais características do fascismo e do neofascismo. Terceiro, Bolsonaro e o neofascismo. E quarto e último, o que fazer em relação a tudo isso. Sobre o perigo de ridicularizar o bolsonarismo e desprezar esse fenômeno, vamos para o óbvio. Eles estão no poder. Eles constituem parcela significativa da sociedade. Então a gente não pode ficar ridicularizando como se tratasse de um bando de imbecis. Não é. Eles estão no poder e eles têm boa parte da sociedade manipulada por esses dispositivos de poder. Segundo, não é engraçado ficar compartilhando as coisas que eles fazem, dizendo, ó, que ridículo, que idiota. Há um investimento político por trás da configuração da imagem do Bolsonaro. Como diria Theodor Adorno, o líder fascista, a mistura do King Kong, do herói salvador, com o barbeiro do subúrbio. A figura simples que resolve os problemas, mas que também tem problemas, é pai de família, passa por angústias, erra, tá certo? Então é um investimento político. O fascismo não é um fenômeno burro de imbecis. Então esse investimento político, ele não é só no Brasil. Então há um fenômeno aí, alguns falam do internacional populista, eu não gosto desse conceito, mas a gente vai vendo a ascensão do neofascismo no mundo inteiro. É os Estados Unidos de Trump, a Índia de Modi, o leste europeu de Viktor Orbán, dentre outros, Marine Le Pen, entre tantas outras lideranças que estão aí entre o populismo e o neofascismo, né? Vamos parar de ridicularizar, vamos parar de tratar como se fossem imbecis. É isso que eles querem, porque da gente comenta e eles têm mais visibilidade ainda. Segundo ponto, gente. Então, o que é o fascismo e o neofascismo? Quais são os elementos centrais? Primeiro, os fascismos, historicamente, surgiram em momentos de crise social, crise econômica, crise política. Então, surge com um discurso justamente da regeneração contra a decadência, para salvar o povo dos perigos iminentes de um determinado tempo. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, os fascismos se caracterizam por respostas simples, maniqueístas, certo, errado, bom, mal. Não há um debate intelectual, é anti-intelectual. Não se aprofunda, não há um debate crítico, sempre trabalha com as categorias nós e os outros, os justos, os injustos, os traidores e os patriotas. O fascismo e o neofascismo, eles trabalham o tempo todo, portanto, com a mobilização à ação. Então, sempre chamando para a ação contra esse perigo imaginário. Assim que, então, as chamadas à ação, essas respostas simples, se refletem na banalização do ódio e da violência, que são os gatilhos, né, as paixões aí que são mobilizadas e mantêm essas pessoas unidas, né? Ultranacionalismo, chauvinismo. Então, os fascismos, eles se caracterizam pela ideia, a idolatria a uma pátria imaginada e pura que unificaria todo mundo. Então, quando a gente vê os atos lá da Alemanha nazista ou os atos mais recentes de Bolsonaro, é sempre esses apelos à bandeira nacional, ao hino nacional, às cores nacionais, aos símbolos da nação, né? Os fascismos e o neofascismo, ele é extremamente antissocialista. Então, nega a existência de um conflito de classes sociais, como se a reforma trabalhista fosse boa para todo mundo e não visasse tão somente a flexibilização das relações de trabalho. Isso, então, seria conspiração comunista, e não um dado óbvio, matemático. Nega as desigualdades sociais como um problema. Então, iguala todo mundo nessa nação imaginária e vai negar, então, as desigualdades como um problema social a ser resolvido. Os fascismos clássicos eram mais elaborados e entendiam que o Estado teria um papel, então, de controlar esses conflitos de classe, mas que o verdadeiro conflito se daria entre as raças e nações, né? Então, uma distorção e um esvaziamento de uma análise crítica da sociedade. O fascismo, ao mesmo tempo que ele é antissocialista, ele é antiliberal também. Ele nega as liberdades básicas, as instituições básicas. Por exemplo, a divisão de poderes, lá do século XVII, XVIII. Então, busca a concentração do poder no líder
um executivo que é inchado, então, e submete o judiciário e o legislativo, às vezes concentrando todos esses poderes nas mãos do líder. Então, os discursos, passadas recentes, contra o judiciário e o Congresso. Então, tem um ódio às liberdades básicas como liberdade de expressão e opinião. Não há uma oposição legítima, o que há é um inimigo público, uma distorção que precisa ser combatida. Isso se dá, então, dentro dessas teorias conspiratórias de mundo. Por exemplo, a dominação comunista das instituições. No caso lá do nazismo, era o judaísmo. Hoje em dia, a gente tem muito forte, naquele tempo já havia, mas, por exemplo, no discurso do Bolsonaro, a ideia do comunismo. Então, o Bolsonaro já teve fala de tirar o Brasil da ONU, que seria uma organização comunista. Ou a ideologia de gênero. Então, haveria uma grande parte da conspiração comunista seria a sexualização precoce das crianças. Então, vejam como se cria a categoria de um outro horrível, que quer destruir a família, Deus quer sexualizar as crianças. Então, essas teorias conspiratórias que mobilizam o medo, as paixões e a ação. Então, essa mobilização constante. A infalibilidade do líder e da causa. Por isso que é tão difícil convencer um fascista de que o seu líder e a sua causa apresenta problemas, porque eles são infalíveis, estão acima do bem e do mal, não são passíveis de crítica. Você tem que fazer uma defesa intransigente dessas figuras o tempo todo, né? E é engraçado como, então, essas categorias, o fascismo, ele é autofágico. Por exemplo, Sérgio Moro, que foi uma figura central na ascensão, né, do Bolsonaro, na consolidação do Bolsonaro, imediatamente depois da saída dele, da denúncia dos desmandos do Bolsonaro, ele passou a ser alvo da própria máquina de ódio e propaganda fascista. Então, essa máquina que ele alimentou por um bom tempo, agora ele se torna imediatamente alvo, né? O fascismo, ele é autofágico, ele vai se destruindo, precisa de um outro para se alimentar e continuar mobilizando. Os fascismos são populistas, então eles desprezam as instituições e as mediações institucionais, como, por exemplo, os partidos. Meu partido é o Brasil, Brasil acima de tudo, fecha o Congresso. Então, não há instituições que representem senão o próprio líder. Daí é o neofascismo. O neofascismo é uma substituição do papel do partido clássico pelas redes sociais que garantem esse contato direto. Embora a gente esteja vendo, principalmente no Brasil, com a Aliança pelo Brasil, o ressurgimento até desse elemento gregário que é o partido, né? Por meio do qual você mobiliza, você organiza e você forma as pessoas reproduzindo esses mitos, né? O tempo todo. Uma característica do neofascismo é a aposta ambígua na liberdade de mercado, que vai aumentar as desigualdades sociais nessa plena liberdade de mercado, mas atrelada a isso, você não tem uma liberdade nos costumes, o liberalismo político, você tem o conservadorismo e o fascismo social, a indiferença em relação ao outro, aos sujeitos não enquadráveis, ao pobre, aos marginais, essas figuras que não têm espaço. Então você defende a ação do Estado violenta, né? A polícia, o excludente de licitude, que a polícia possa matar sem precisar responder a um processo judicial, né? Então esse estado de exceção permanente. Especificamente sobre o Bolsonaro e o neofascismo, a gente pode consultar lá no Google o projeto Fênix, o programa Fênix dele, da eleição de 2018. Olhem o nome, Fênix, a árvore que ressurge das cinzas. Então já evoca a ideia da crise e a ideia da ressurreição, essa pulsão vital que mobiliza. Todo esse programa, ele é baseado nos mitos bolsonaristas desse outro comunista que quer destruir o Brasil, a família, roubar nossa liberdade, etc. e tal. Então a própria peça foi registrada no TSE, é uma fonte aí de difícil refutação de que se trata de um perfil neofascista do qual o populismo é uma das características. A desumanização e deslegitimação das diferenças é uma permanente. Então, por exemplo, a ideia da esquerdopatia, o esquerdopata. Quem discorda da linha do governo não é um sujeito legítimo que tem razões, ele sofre de uma apatia, tá certo? Portanto, ele não é um sujeito sequer humano, porque a condição humana ela está historicamente ligada à razão também, ao domínio das faculdades mentais. Daí o extermínio dos loucos. O nazismo começa o projeto de extermínio justamente a partir da eutanásia, as vidas que não merecem ser vividas. Então, esses sujeitos esquerdopatas, eles já perdem a sua parte da sua condição humana central. Daí que a gente banaliza o tempo todo ações de violência contra eles.
Portanto, não há uma diferença legítima, e sim o outro a ser combatido, exterminado. O essencialismo do bolsonarismo é muito forte. Meu partido é o Brasil acima de tudo. Então você cria essas categorias a partir das quais você exclui todas as dissidências possíveis. É fascismo puro. Algumas falas do Bolsonaro, né? Vamos fuzilar a petralhada do Acre, vamos fazer a maior faxina que esse país já viu, excluindo os vermelhos. Vejam, vai para Cuba. Então, o tempo todo, a ideia defendida da exclusão desse sujeito ou outro do corpo social por meio de medidas violentas. Mais uma vez, fascismo puro. Toda a cruzada contra os livros do MEC, exatamente lembra aquelas marchas fascistas, nazistas, queimando os livros, querendo determinar o que pode ser lido e o que não pode, a censura. E um elemento central disso tudo, então, é a ideia do verdadeiro brasileiro. Nós, os verdadeiros brasileiros, os puros, e eles, os deturpadores, os pedófilos, os comunistas, os ateus, que querem destruir tudo. Já caminhando para o final, o problema é esse. O que fazer? Seguramente, ponto 1, vamos parar de ridicularizar, tratar esse fenômeno como algo passageiro, superficial e idiota. Não é. Se a gente não tiver uma ação consequente contra isso, as coisas não vão melhorar. Tá? Segundo ponto, o sujeito fascistizado não é o nosso inimigo, mas sim o fascismo. Eu vou lembrar aqui da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, e ela ficou espantada como Eichmann, que era para ser um demônio, uma liderança nazista que cuidava de campo de extermínio, mas não, era um sujeito que chegava em casa, beijava a mulher, os filhos, porque essa propaganda fascista, ela vai tirando a sensibilidade dos sujeitos, a percepção do outro como um ser humano. Então, o sujeito fascistizado é um sujeito que perdeu a sua sensibilidade. Então, o nosso papel aí é justamente a reumanização, apresentar-se como um ser humano e apelar para o lado humano do outro, brigando para que nós sejamos novamente incluídos na dimensão da humanidade. Olhem só como isso é complicado, porém é necessário. O fascismo, nesse ponto, ele pode bem ser caracterizado como um distúrbio psicológico, porque esses sujeitos passam a agir numa realidade paralela no qual o outro é sempre esse inimigo que quer destruir nossos valores, aquilo que tem de mais caro. Então, a gente precisa entender esse outro, vítima de todo esse movimento, para conseguir corresponder a isso da melhor forma possível. Então, o debate ele tem que ser muito paciente da nossa parte, não violento. A gente não pode reproduzir essa oposição ao outro. Por meio da compreensão, a gente tem que manifestar como a gente lamenta profundamente essas atitudes que eles fazem, essa ideia de que nós somos doentes mentais, dentre tantas outras coisas. Então é reumanizar-se ao si mesmo nos olhos do outro. Quando a gente está em rede social, às vezes a gente não consegue convencer essas pessoas do óbvio, da nossa condição humana e de diferença de opinião. Mas a gente tem que sempre ter em vista o diálogo para a maioria silenciosa que está acompanhando. Essa maioria que tem se imunizado do fascismo. Tem que compreender o que é o fascismo para não se envolver e não se deixar seduzir. O fascismo fascina. Então a gente tem que ter esse cuidado para os outros que não estão contaminados, né? Eu avisei, vamos mudar para todo mundo erra. Quando a gente diz, eu avisei, a gente está desprezando esse outro. Então é preferível a gente mostrar como todo mundo erra, nós erramos, a partir de uma fala humilde mesmo, de reconhecer as coisas, e tentando construir justamente uma sensibilidade outra. Senão a gente não vence o fascismo. Então, a gente não pode cumprir o papel justamente da alteridade desse outro do imaginário fascista como inimigo que nos despreza nossos valores. A gente tem que ter atitudes respeitosas, humildes, carinhosas, afetuosas, se colocar sempre à disposição da discussão, com respeito, lamentar quando vem as fake news, ver as besteiras, e ter que ter muita paciência e ir desconstruindo isso de uma forma tranquila. A gente tem que mostrar que a gente é ser humano, que a gente tem família, que a gente tem amigos, que a gente tem medo, que a gente tem esperança, a gente tem um projeto de futuro, pode ser diferente, mas ele é legítimo, tá? Fundamentalmente, por último, a gente precisa estar organizado em movimentos e partidos.
Movimentos antifascistas agora, frentes antifascistas, sejam parlamentares ou não, são fundamentais. Combater o fascismo não é só papel da esquerda. É a hora de colocar o que sobrou dos liberais sinceros na parede, falar, vem cá e vamos combater isso juntos. Porque combater o fascismo é defender as instituições mais básicas. Por exemplo, a liberdade de expressão e reunião. Por isso que setores do PSDB, do DEM, estão se atinando agora e passando a fazer oposição. A gente não tem que ter um discurso arrogante em relação. Claro que erraram, claro que estavam apoiando isso, mas não é o momento. Não é o momento. É o momento de chamar essa gente para um diálogo sincero e franco e falar, vem cá, vamos defender nossas instituições. Nossas, isso é legado do liberalismo, constitui os direitos humanos e a gente não tem que negar as nossas instituições. Pelo contrário, elas garantem o direito de oposição. Então vamos constituir essas frentes e vamos, sobretudo, estar organizados em partidos. São nossos sujeitos coletivos, são nossos... É a nossa organização por excelência, a partir da qual a gente consegue fazer um plano, a gente consegue organizar ações e agir. Nós sozinhos somos muito frágeis. Organizados a gente consegue, então, ir desenvolver ações, combater essas e outras situações aí tão más assim. Então, gente, é isso hoje. Muito obrigado mesmo. Não vamos desesperançar. As coisas estão difíceis, é Covid, é o neofascismo, mas é possível. Vamos respirar fundo, vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, vamos cuidar das pessoas que estão próximas, vamos ter um olhar mais carinhoso em relação aos outros, a quem sucumbiu a essa apatia, né, o fascismo. E é isso.